segunda carta de Paulo a Timóteo. Hoje estamos lendo o capítulo de número 2. Paulo exorta Timóteo a dedicar-se inteiramente à prática do Evangelho de Jesus Cristo. Ele dá o exemplo do soldado, dá o exemplo do atleta, dá o exemplo do lavrador. Paulo mostra como essas três pessoas, essas três classes de pessoas, só recebem a recompensa mediante dedicação e mediante um trabalho árduo. Ele prossegue falando sobre o seu próprio sofrimento e como tem suportado tudo por causa de Cristo e por causa do reino de Deus. Ele mostra para Timóteo que ser aprovado ele precisa dedicar-se ao conhecimento e à prática da palavra de Deus. Em seguida, ele distingue que em uma casa há vasos de honra e de desonra, e como devemos glorificar a Deus. Então, do versículo 1 ao 7, é a dedicação devida ao Evangelho. Versículo 1, Paulo diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça que está somente em Cristo Jesus. Não está em pessoas, não está em homens, é somente em Jesus. Verso 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, nenhum soldado que está em serviço, ele vai se envolver com coisas dessa vida, com coisas que são passageiras. Ele tem serviço para satisfazer aquele que o chamou, aquele que o alistou, aquele que o convocou. Então, é uma vida espiritual para satisfazermos a Deus. Versículo 5. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então, se o atleta não seguir as regras, se ele não seguir as normas da competição, ele pode até vencer, mas ele não é coroado. Ele não é coroado. Quantas vezes nós temos visto aí de pessoas que foram pegas em antidoping aí, por quê? Porque não seguiu as regras e perde até o título. Então, igualmente, nós na vida cristã, se nós não seguirmos, nós lutarmos conforme as normas, conforme as regras da palavra de Deus, nós não seremos coroados. Versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Então, aquele que trabalha tem que ser o primeiro a participar dos frutos. Versículo 7. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Então, a compreensão vem somente do Senhor, não vem de homens, não vem do meu intelecto, é o Espírito Santo que nos auxilia, o Espírito Santo que nos dá a sabedoria. Do versículo 8 até o versículo 13, suportando tudo pelo Evangelho. Versículo 10. Por esta razão, tudo suporta por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Então, Paulo falando para Timóteo, falando para nós suportarmos tudo para aquelas pessoas que estão no Evangelho, aquelas pessoas que estão no caminho para que eles obtenham realmente a salvação através de Jesus Cristo. Versículo 11. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Então ele diz, fiel é esta palavra. Se nós já morremos com Cristo, nós temos a certeza que nós viveremos juntamente com Jesus Cristo. Versículo 12. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Quando nós perseverarmos com Cristo, vamos reinar com Ele. Mas se nós o negarmos através da nossa vida, através das nossas atitudes, através das nossas palavras, há várias maneiras de negar. Há várias maneiras que nós negamos ao Senhor e nem sequer percebemos. Não temos que tomar cuidado e vigiarmos nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos atos. Então, se nós o negarmos, Ele por sua vez o negará. Versículo 13. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira alguma pode negar-se a si mesmo. Mesmo que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, mas não é fiel a mim. Não é fiel a você, fiel à sua palavra, que diz que ele não pode negar-se a si mesmo. Então ele não pode negar a palavra dele, ele permanece fiel à palavra. Mesmo que nós sejamos infiéis à palavra, o Senhor permanece fiel à palavra. Versículo 14 a 19 fala do obreiro aprovado.
Versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Então, procura se apresentar a Deus com alguém que foi aprovado e não reprovado. Aprovado em tudo, e que você consiga manejar bem a palavra de Deus, consiga entender, consiga viver a palavra de Deus. Versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Se você professa o nome do Senhor, se você professa Jesus Cristo, aparte-se da injustiça. Do verso 20 ao 26 vai falar somente dos vasos de honra e vasos de desonra. Verso 20. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeiras e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Então, no meio o trigo, o joio crescendo com o trigo. Numa grande casa há os vasos que são para desonra, como aqueles que são para honra. Versículo 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Então, se você se purificar dos seus erros, através do sangue de Jesus Cristo, você se purificar dos seus pecados, através do sangue de Jesus Cristo, você será um utensílio de honra e não desonra. E para nós encerrarmos esse capítulo, verso de número 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando com todos, apto para instruir e seja paciente. Então, é necessário que aquele que serve ao Senhor não viva contendendo, não viva arrumando discussão, arrumando brigas. É necessário que ele tenha que ser brando para com todos. Que Deus te abençoe e que a paz do Senhor esteja com você e esteja no teu lar.